Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros de HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar esse quadrinho para vocês, Superman, Paz na Terra, do Paul Dini e Alex Ross, da editora Panini Comics. Tá? Lendo este quadrinho, novamente tive a impressão de que meu entendimento se aliou a outro quadrinho já resenhado, onde eu reflito sobre a verdade de que só o ser humano pode e tem o poder de resolver questões humanas. Eu já esclareci esse pensamento no quadrinho A Bela Casa do Lago, tá? E novamente meu entendimento passa por essa compreensão, esse crédito que só o humano pode resolver questões humanas. Eu não vou ler o quadrinho, tá? Para quem se interessar, vale muito a pena. É muito bonito, tanto na escrita como nas imagens. No final eu mostro um pouquinho as imagens para vocês, tá? Nessa história, o Superman, que sempre foi descrito, tá, como um ser de boas intenções, no intuito de auxiliar o ser humano nas suas dificuldades e tentar resolver questões humanas, ele vai tentar aqui resolver a fome por si próprio, acreditando que ele dá conta dessa imensa escuridão que envolve o homem. As suas atitudes no quadrinho são louváveis em prol de todos, sem qualquer raça, gênero, questões sociais e políticas. Mas ele acaba compreendendo que esta é uma das maiores vergonhas e dificuldades que o homem enfrenta em toda a sua história desde os primórdios. E aqui mais uma vez o entendimento sobre a compaixão sem limites pela humanidade do super-homem não dá conta, por ele não ser humano. Apesar de ter sido criado por humanos, aparentemente, por seres amorosos, solidários e conviver com humanos, mas ele não carrega no DNA, no seu psiquismo, a historicidade humana, que é talvez em proporções de raça a mais violenta que já existiu e existe na Terra. E para não repetir os argumentos que eu esclareço na Bela Casa do Lago, eu me lembrei de um quadrinho do Yuval Noah Harari, Sapiens, O Nascimento da Humanidade. Neste quadrinho ele explica de forma simples e compreensível a evolução biológica e psíquica do ser humano. Ó, pessoal, tem mais de 300 páginas, mas ele é um quadrinho assim, para quem já viu, já leu, com muita informação. Eu não tenho condição nenhuma, não vou resenhar ele, tá? Só peguei um trechinho aqui para contextualizar essa minha ideia da questão da estrutura, da formação da estrutura psíquica humana, tá? Mas quem tiver interesse é fantástico, Eu só vou pegar as primeiras páginas, tá? Então, assim, neste momento eu não vou fazer, Mas quem quiser, porque eu acredito que logo nesse início dá pra gente entender um pouquinho, o porquê que um ser alienígena não consegue alcançar o âmago do ser humano, tá bom? E eu vou ler só um trechinho, tá? As primeiras páginas do quadrinho, página 12. Ele tá começando a falar, E aí ele fala assim: havia seres humanos muito antes de haver história. Os primeiros evoluíram bem aqui no leste da África, faz 2,5 milhões de anos. Está vendo aquele grupinho ali? São nossos ancestrais mais distantes. O comportamento deles não parece familiar, mas eles não eram muito diferentes dos gorilas, dos elefantes ou dos pássaros. Eu achei interessante este último trecho que ele coloca. Os primeiros humanos não tinham nada de especial. Eram animais comuns, cujo impacto no meio ambiente equivalia ao dos babuínos, dos vagalumes e das águas vivas. Não havia sinal de que um dia eles iam conquistar e transformar o mundo.
Isso para quem acredita na teoria da evolução, né, pessoal? Eu não vou nem tocar nesse assunto, tá? Essa é uma questão minha, tem questão de evolução aí do psiquismo humano, biológico e mental, tá? Então, para vocês verem, né, essa questão de que houve uma época que o humano era um ser como qualquer outro. Ele ainda estava em transformação do sistema da mente em termos de massa, né? De mente mesmo, de estrutura, tronco encefálico, sistema límbico, pré-córtex, o córtex, você entendeu? Estava no início, então nesse início ele se, né, comportava como qualquer outro animal. Com a evolução da parte da mente, as coisas foram que hoje é o nosso maior diferencial, que é a nossa mente, as nossas estruturas neurológicas. Aí é que fez a grande diferença, que nos diferenciou. Também fomos, é claro, nos diferenciando da parte biológica, mas o que realmente nos diferenciou cada vez mais e nos distancia até hoje é a nossa mente, nossas estruturas neurológicas em evolução, né? Então, essa fala me reporta a sensação, a percepção, o instinto de que enquanto nós seres humanos somos frágeis e por milhares de anos não tínhamos a noção das nossas potencialidades, das nossas peculiaridades que viriam a posteriori, tá? Mesmo porque não tínhamos ainda atingido o grau de evolução que nos diferenciaria a mente de outros seres. Fazíamos parte do todo, com a diferença de saber instintual da nossa desvantagem na fragilidade biológica do corpo. E aí é só mais uma pagininha, tá? Eu achei, assim, eu fiquei meio frustrada aqui, ó, nessa parte, né, dos tipos de humanos, né? Pelo menos que a gente tem datado, né? Dizem que tem mais, mas não tem prova, né? Prova física da questão. E eu gostaria que ele tivesse, porque aqui é o que mais me interessou nessa questão da estrutura psíquica do ser humano, né? O quanto ela foi se experienciando, o quanto a mente ela foi se brotando, né? Ela foi crescendo, ela foi agregando novas porções aí da mente. Eu achei que assim que ele foi bem fraquinho aqui, é uma parte que eu gostaria que ele tivesse explorado mais os tipos de homens, que ele apresenta aqui para a gente entender, né, que nós temos uma história evolutiva. Nós não foi Fiat Lux, assim, entendeu? A gente passou por longos e milhares e milhões de anos de processo. Por isso, com o alienígena, não tem como nos alcançar. E aí ele vai colocar aqui, ó, o homem erectus, o homem neanderthalis, o homem lusonesis, o densinovensis, o homo florensis. Ele coloca aqui, né, o último catalogado como o homem sapiens. E aí ele coloca em termos da nossa diferença de fazer instrumentos, né? Quando a gente começou a driblar, vamos dizer assim, a nossa fragilidade. Porque até então, quando a gente não conseguia ter os instrumentos, a nossa vulnerabilidade biológica era muito grande. A partir do momento que a gente foi conseguindo driblar as nossas dificuldades, até questões neurológicas foram brotando, foram crescendo e foram desenvolvendo, e nós chegamos no que somos hoje e que espero que ainda sejamos muito mais, né? Portanto, tá? E é só isso, tá? É só para dar uma contextualizadazinha, tipo assim, eu não estou falando do nada, do além. Estou falando em algo que eu acredito em processos evolutivos, mente e corpo, tá? Portanto, o que somos e seremos no futuro é uma conquista, uma construção. Infelizmente, por enquanto, com muita violência e muito pouco amor ao outro. O amor, a compaixão, a solidariedade são atributos que foram baixados no nosso psiquismo,
muito recentemente, se comparados à ferocidade, ao medo, ligados ao instinto de autopreservação. Os sapiens têm cerca de 10 mil anos, o mais evoluído, assim, 50 mil anos, o mais evoluído sapiens, 10 mil. Vocês imaginam atrás, em termos de estrutura do planeta e a própria evolução do ser humano. Então a gente tem muito ainda para conquistar, né? Então a evolução humana, ela nos mostra a eliminação dos mais fracos, dos mais sensíveis, dos mais solidários em prol do mais violento, do oportunista. O nosso próprio nascimento, o nosso existir é uma batalha do mais saudável, do mais esperto, do mais veloz, pois são milhões de espermatozoides para, de forma geral, apenas um sobreviver e ter a possibilidade de passar por inúmeras outras transformações até chegar ao formato humano. Vocês entendem? Até a nossa própria constituição, ela é uma luta, ela é uma batalha. Está no âmago das nossas células, gravados, graças a Deus a gente não tem essa memória, né, do espermatozoide, né, nessa trilha, nessa viagem dele. Um dia ainda eu vou fazer isso, porque eu acho super interessante. É uma viagem meio da psicanálise, mas tirando o determinismo da psicanálise, eu acho bem interessante. A nossa constituição primeira já é de uma batalha, de uma luta feroz contra milhões. De uma possibilidade, não é nenhuma certeza. Tudo isso está gravado. E essas memórias vivas no nosso psiquismo, tronco encefálico, sistema límbico, depois do pré-frontal e o córtex, perduram por milhares de anos e deixaram um legado de toda essa ferocidade que acompanha todas as outras etapas evolutivas e que permanecem até hoje nos direcionando e nos moldando enquanto ser humano. Porque é o seguinte, tronco encefálico e sistema límbico estão vivos, não morreram. Eles fazem parte da nossa estrutura, vamos colocar, pré-histórica do homem, mas elas estão ali e, na verdade, são as que mais estão sendo exercidas. Essa questão da autopreservação e da eliminação do outro. A gente vive isso hoje mais do que nunca. A gente usa muito pouco o pré-frontal e o córtex, da amorosidade, da ética, da compaixão. A gente praticamente nem usa isso. Raras as vezes que algum ser humano usa. A gente está mais mesmo no pré-frontal, no tronco encefálico, a ação e reação, o instinto para eu sobreviver, ele tem que morrer, do que propriamente a amorosidade, a compaixão. Portanto, a questão da fome é decorrente de toda essa falta da verdadeira humanidade. Não é uma questão da falta de recursos, sejam eles tecnológicos ou territoriais, né, a nível de terra, mas é puramente de um psiquismo em desenvolvimento que prima pelo poder, pela soberba, pelo egoísmo. É falta de consciência a fome. É falta de humanidade. É falta de amor ao outro. Em termos gerais, não conquistamos isso ainda e estamos longe de conquistar. Podemos alcançar maiores graus de humanidade? Claro, alguns já alcançaram. Temos os instrumentos psicológicos, temos na nossa bagagem a compaixão, temos a nossa malinha da amorosidade, temos a malinha da ética, mas elas precisam ser abertas, elas precisam ser experienciadas, o ser humano precisa experienciar a bondade, ele precisa ser bom. Para ele ser ético, ele precisa desenvolver a ética. Ela está aí, mas ela está enquanto potência. Quem vai desenvolver e tornar realidade é o ser, é a ação humana. Seria fácil se a gente ganhasse ela, né? Assim. Mas nós somos uma conquista.
em termos humanos, a gente não ganha nada. A gente só conquista as coisas boas, né? Bom, podemos alcançar maiores graus da humanidade, alguns alcançaram. Então quer dizer que é possível. E alguns alcançam até hoje, em pequenas gotas, né? Isoladas, não tão prontos, mas em desenvolvimento, né? Temos os instrumentos e ao longo da história as pessoas que alcançaram e vivenciaram esses potenciais nos mostram que é possível. Só nos falta consciência para escolhermos construir um novo caminho. Aí é que está a grande questão. A gente precisa escolher. Você se tornar uma pessoa de compaixão não é porque você acha que é bonito. Isso você pode ter uma máscara assim. Você pode construir uma máscara de compaixão. Uma máscara para ser visualizada, mas que no fundo você é um ser hipócrita. Isso não é ser humano. Isso não vai levar a nada. Isso não vai modificar nada. Isso não vai transformar. Pessoal, desculpa o barulho da rua, mas a cidade está acordando. Tá? É uma escolha para construir um novo caminho. Em termos de psiquismo humano, agirmos muito mais pelo pré-frontal e pelo córtex. A reflexão, né? O entendimento cognitivo e depois a reflexão, a expansão, se constrói. Em detrimento aos sistemas mais instintivos. A gente nunca vai perder a nossa instintividade. Nunca, a não ser quando a gente morre. Eles sempre estarão ali, porque eles fazem parte da nossa mente humana, da nossa estrutura. E nós são parte aí de respiração, de um monte de coisas a nível biológico também. A questão é eles deixarem de imperar, eles deixarem de ser, na grande maioria do tempo, mais fortes, mais experienciados, mais vivenciados. Aí é que está a questão. Mas eliminá-lo jamais, a não ser quando a gente morre. Consciência é a conquista de melhores escolhas. Escolha significa responsabilidade, coerência, determinação e persistência nos atributos humanos. É fácil não ser ser humano, né? Pois é. E aí eu vou mostrar, né, então, umas imagens, né? Vou tentar mostrar, porque na verdade ele é grande pra caramba, mas eu vou pegar aqui algumas, conseguir mostrar um pouco das imagens pra vocês, ó. Não vou conseguir muito, porque minha tela é pequena, né? Mas alguma coisa sempre dá pra vocês verem. É belíssimo, tá? Em termos de conteúdo. É triste no sentido de que é aquela verdade, né? O super-homem, por mais que ele possa acreditar no ser humano, o ser humano primeiro tem que acreditar nele, para depois as coisas acontecerem. Diga que o super-homem seria um coadjuvante, né? Só mais uma página aqui, vocês terem uma noção do que é. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que sirva de alguma coisa. E a gente se vê num próximo olhar.